Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 1º de outubro, quero meditar com vocês o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos oferecer e servir. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de outubro, celebramos na igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, patrona da missão, ou dos missionários. Por isso iniciamos também esse mês de outubro, o mês das missões, e iniciamos com esse texto, onde Jesus ele envia seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. Jesus não esconde dos seus discípulos para onde está sendo enviado, para onde estão sendo enviados. É onde ele mesmo deveria ir, mas por causa da missão, ele precisa de outros operários. E ainda hoje Jesus está precisando de trabalhadores para trabalhar na vinha ou na messe. A perspectiva de rejeição assusta. Entretanto, é possível entrever um movimento carregado de esperança. Evangelizar é transformar uma sociedade de lobos numa sociedade de irmãos. Com efeito, os discípulos levam a mansidão, a pobreza, o espírito de paz, sem exigências, comendo e bebendo o que tiverem. Curam os doentes e anunciam o reino de Deus. Recebem a justa retribuição pelo trabalho e batem os pés como gesto de julgamento contra os inimigos do reino. Naturalmente, essa benéfica transformação entra em choque com o egoísmo de muitos e as estruturas sociais injustas. Diante do panorama um tanto sombrio da missão, os discípulos não precisam recuar de medo. Eles vão em nome de Jesus. O Senhor os enviou à sua frente. Assim também o Senhor nos envia à frente dele e nos recomenda: aonde fores, devereis anunciar que o reino de Deus está próximo. Mesmo aqueles que não nos acolhem, mas não podemos deixar de anunciar a proximidade do reino. Rezemos. Ó Jesus, enviado do Pai,
Escolhes expressivo número de discípulos e os convidas a pedir ao Senhor da colheita muitos trabalhadores para a sua colheita. Depois, tu os envias a toda parte, para que preparem tua chegada. Partam despojados, conscientes de que terão de enfrentar oposições. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.